Bora lá, pessoal, questão 40, né? Acredito que você já viu a questão 39, já entendeu perfeitamente aquela situação de lógica proposicional, o início do assunto, proposição, sentença aberta, possa ser que caia. Vamos entender agora a parte que fala de conectivos, para que é que serve conectivos, saber a diferença de uma proposição simples, de uma proposição composta. E aí eu acredito que você já deu uma pausa na questão, tentou resolver, e agora vamos para a sequência. Então, temos a questão aí perguntando sobre a disjunção inclusiva, né, que são, que é um dos conectivos lógicos, né? E aí, para você entender melhor, então aqui, pessoal, nós temos a parte das proposições simples, compostas e, consequentemente, a gente aprende os conectivos lógicos, né? Em lógica, uma proposição simples, né? A proposição simples é uma declaração, a gente aprendeu que é uma frase declarativa, né? Que expressa uma única ideia sem conectivos lógicos. Enquanto uma proposição composta, pessoal, uma proposição composta é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples, e aí a ideia central com conectivos lógicos, ou seja, a proposição simples ela não vai trazer conectivos lógicos. Já a proposição composta, ela vai trazer conectivo, duas ou mais proposições simples que se unem através dos conectivos lógicos. Então, você vê aqui nas proposições simples, você já viu alguns exemplos, né? O céu é azul, o sol está quente, a grama é verde. Aqui ela traz aqui que não temos conectivos lógicos. Aqui nós temos alguns conectivos lógicos e ou se então e etc. Eu vou apresentar na sequência. E na proposição composta aqui, ó, ela traz o céu é azul e o sol está quente. Ou seja, essas duas proposições que estavam aqui, eu liguei elas através desse conectivo lógico e, que é um dos conectivos que você vai aprender agora. Aqui nós temos também, vão estar estudando ou estar jogando. Aqui é o outro conectivo lógico. Então, é aquela ideia, né? Proposição simples, uma proposição, proposição composta, duas ou mais, ligadas por quem? Por conectivos lógicos. E quais são esses conectivos lógicos? Então, conectivos lógicos são palavras ou símbolos usados para formar novas proposições a partir de outras. Os conectivos usuais são o não, o e, o se então, o se somente se e o ou, certo? Então, vamos aqui aprender cada situação deles, né? Cada nomenclatura deles, como eles são representados através de símbolos, né? Ó, nós temos os símbolos, e entender um pouquinho deles, porque assim a gente não vai entrar em tabelas, porque isso aí demora meses para você aprender mesmo, tabela lógica, resolver vários exercícios. E por conta que o edital não trouxe especificado esse assunto, eu acredito que o conhecimento que você deve levar para a prova, você que não quer ir aí zerado de tudo, né? Que como eu sempre digo, você tem que ter uma base do tudo. É a questão de você saber o que é uma proposição, uma sentença aberta, saber que tem proposição simples, proposição compostas que são ligadas por conectivo, e cada conectivo desse. Nós temos o conectivo da negação, que eu vou colocar uma corzinha diferente, né? Por quê, professor? Que é o não. Ele é representado pelo o som nasal tio ou por esse Lzinho aqui deitado, certo? Então, eles têm essa representação. E esse negação, ela só serve mesmo para negar as proposições. Então, cria uma proposição oposta do que ele criou, certo? Então, mais na frente aí, aparecer alguma situação, eu te explico melhor. Mas o conectivo da negação só serve mais para negar as proposições, certo? Por que eu estou falando isso? Porque os outros vão unir duas ou mais proposições. Esse aqui, quando essas proposições estão unidas, eles podem negar elas, podem negar as proposições compostas, podem negar as proposições simples, certo? Aí nós temos o conectivo E, pessoal. Conectivo E. O conectivo E, ele é representado por esse sinal aqui circunflexo, pelo acento circunflexo, né? Acentozinho circunflexo. E ele é o conectivo da conjunção, né? Lá no português, professor, o E é conjunção aditiva, em 90% das vezes. Aqui no raciocínio lógico, ele é 100% aditivo, certo? Então, a conjunção E, certo? Sempre vai
ter duas proposições que elas se somam, essa e essa, certo? Também essa parte de conjuntos numéricos, né, nós já passamos por ela, né? Então, pertence ao conjunto e a outro. O ou, né? Lá também nós temos um ou outro, né? Então aqui nós temos a disjunção, mas essa disjunção ela é inclusiva, né? Então faz ser um ou outro. Quem assistiu os vídeos anteriores sabe que o ou lá é o conectivo da união nos conjuntos numéricos, né? Só que nós temos o ou e temos também o ou, certo? Que é representado pelo o Vzinho com um tracinho abaixo. E aqui sim, aqui é o exclusivo. Ou vai ser um ou vai ser outro. Então, aqui nós estamos entendendo uma coisa seguinte. Se você passou pelaquela parte de conjunto numérico, você entende a diferença do i e do ou. Né? A minha ideia aqui nessa aula é você entender que tem o conectivo i, o conectivo ou, o conectivo ou. O ou é para unir um ou outro e o ou é para desunir, ou vai ser um ou vai ser outro, certo? É a exclusiva e o outro é a inclusiva. Aí a setinha dá para vocês entenderem que é a condicional. Se eu tenho seta indo, seta voltando, é a bicondicional. A condicional é o se então e aqui é o se e somente se, que é o bicondicional. Beleza. Aí aqui tem umas curiosidades sobre os conectivos, por exemplo, o da negação pode ser não, não é verdade que, é falso que, a conjunção, ela veio, em vez de aparecer só o i, pode ser mas, porém, a exclusiva vai aparecer o ou, disjunção exclusiva vai aparecer o ou, a condicional vai ser se então e várias outras, certo? Aí isso aqui é uma parte que estendia demais, né? Para vocês aí a questão das explicações e é pouco tempo para o concurso. E aqui nós temos a bicondicional, que é o se somente sim. Uma curiosidade sobre a negação e voltamos à questão, né? Então assinale a alternativa que apresenta a operação lógica da disjunção, ó, disjunção, opa, vai ser um ou aqui. Aí agora, é inclusiva, se for inclusiva, é o ou realmente da união de conjunto, se for a inclusiva. Se for a exclusiva, aí vai ser o ou. Como ela é inclusiva, de junção inclusiva, então aqui nós vamos ter o conectivo ou nas questões. Então, ó, se você começa a entender isso, você não vai marcar. Você viu aqui ou no início ou aqui não é o ou, porque essa aqui é a disjunção exclusiva. O se, então, também não vai ser. O caderno será azul e aqui é a conjunção. E aqui Henrique é Portugal ou Marcela é soteropolitano. Tana, aqui é letra D. Então, aqui nós temos a disjunção inclusiva, né? Que é o ou. Então, na letra A, nós temos a disjunção exclusiva. Aqui nós temos o se, então, nós temos a condicional e aqui nós temos a conjunção. Vídeo um pouquinho mais longo, mas com muita curiosidade sobre isso. Eu acredito que o raciocínio lógico de vocês será esse, mas ainda vou fazer mais um vídeo contendo todo, algum e nenhum, e eu vou apresentar as negações deles, tá bom? Valeu, tamo junto.